Deus tem um propósito para cada cristão. Não existimos apenas para buscar a Deus, viver a plena salvação, comunhão com o Senhor. Enquanto isso tudo acontece e se desenvolve, Deus tem propósitos específicos para cada um de nós. A fala de Mardoqueu, a rainha Esther, revela isso quando ele diz: quem sabe se não foi para um tempo como este que chegasse ao reino ou a ser rainha. Deus tem planos, Deus tem projetos para cada um de nós. E nós precisamos entender o modelo bíblico da execução desses projetos. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo, nos próximos minutos entenderemos um pouco melhor essa verdade. Estou hoje em Cuiabá, Mato Grosso, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto que vai nortear a nossa reflexão está em Marcos capítulo 14, dos versos 12 a 16, que diz: e no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Nós temos aqui um comissionamento específico dado a 2 dos seus discípulos. Essa orientação de Jesus dizia respeito à preparação da Páscoa. A Páscoa não era apenas uma festividade, era uma ordenança da parte de Deus, claramente comunicada por meio da lei que todo judeu deveria praticar. Eles estão preocupados porque a Páscoa deve ser celebrada e querem servir Jesus naquilo que entendem ser parte da sua necessidade. O Senhor dá uma orientação. Eles, obviamente, não estão na sua cidade, eles estão em Jerusalém. Havia uma convergência de pessoas de toda a nação. Com certeza, quando pensamos nessa lei de oferta e de demanda, procura encontrar um lugar não seria fácil. Eles estão perguntando: e aí, como é que vai ser? O que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor espera? E Jesus dá uma orientação que carrega o elemento sobrenatural, a revelação. Um homem sairá ao encontro de vocês carregando um cântaro, sigam-no, perguntem ao dono da casa. Bom, a partir dessa orientação, eu quero mostrar a você algo que eu tenho percebido ser um padrão recorrente em todas as Escrituras e que serve para a execução de todo e qualquer tipo de projeto divino. Não importa o nível do ministério, do chamado, da comissão que Deus dê, me parece que esse paralelo ele simplesmente vai se repetindo. Então, eu quero já te adiantar aquilo que eu vejo nesse texto e vejo se repetir em outros comissionamentos e projetos divinos expressos, registrados ao longo da Bíblia, das Escrituras. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que sempre há uma provisão preparada. Em segundo lugar, nós precisamos entender que o Deus que tem a provisão, ele também nos dá uma direção. Ele não só está dizendo que tinha um cenáculo já pronto, mas ele direciona a respeito de como alcançar aquela provisão. Mas em terceiro lugar, nós vemos que sempre será necessário da nossa parte a interação. Então, eu vou repetir isso: provisão, direção e interação. A provisão sempre será achada dentro da direção divina, que por sua vez vai requerer uma interação humana. Com isso em mente, eu quero que rapidamente a gente pense nessa perspectiva da provisão divina. O cenáculo já estava preparado, mobiliado, pronto. Eles não sabiam disso. Eles só viam a necessidade. Deus já tinha uma solução. Toda vez que somos chamados a executar qualquer tipo de projeto, nós precisamos ter isso em mente, que a provisão divina, ela se antecipa às necessidades. Em Atos, no capítulo 11, dos versos 27 a 30, nós vemos que um profeta chamado Ágabo começa a anunciar uma fome que viria. A Bíblia diz, a qual se cumpriu nos dias do imperador Cláudio. A Bíblia diz que aqueles irmãos entenderam que, em especial os crentes da Judéia, seriam muito impactados por aquela fome. E por conta daquela fome que nem chegou, começou-se uma mobilização entre os irmãos para levantar recursos. Aqueles crentes da Judéia nem sabiam do problema que iria chegar e Deus já estava preparando os recursos, porque o Deus
que não apenas é onisciente, conhece tudo, mas é presciente, conhece tudo de antemão. Ele se antecipa, ele não é pego de surpresa e ele sempre tem uma provisão. Antes de ordenar a construção do tabernáculo a Moisés, Deus já havia determinado que seu povo sairia do Egito com riquezas. E ele fala isso séculos antes do seu povo, chegar ao momento onde isso aconteceria. Numa conversa com Abraão em Gênesis 15, a Bíblia diz: então o Senhor disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. Deus já estava antecipando aquele momento onde os egípcios começam a entregar tesouros para que os israelitas saiam de uma vez. Deus já havia planejado isso, porque quando eles estivessem no deserto e chegasse o momento de construir o tabernáculo, seria necessário a provisão. A provisão também inclui pessoas. Quando Moisés está dizendo para Deus que não sabe falar, nós lemos ali em Êxodo, no capítulo 4, que o Senhor diz: Arão levita não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele. Ensinarei vocês o que devem fazer. Moisés se surpreende com o irmão dele vindo ao seu encontro depois de 40 anos. A provisão de Deus não envolve apenas recursos materiais, ela inclui pessoas e, obviamente, não exclui os recursos sobrenaturais, a unção, a graça, a capacitação, a habilidade de falar corretamente. Mas nós precisamos também entender a direção divina. A semelhança dos discípulos, devemos perguntar, buscar respostas. Eles estão olhando, e aí, como será? Mas o Senhor os direcionou, dizendo: olha, a direção é essa, um homem vem com um cântaro, sigam. Quando ele entrar na casa, vão para aquela mesma casa, digam ao senhor dele que o mestre está perguntando. Então a provisão, ela tem uma direção. E para que nós possamos achar a provisão, para que ela não seja desperdiçada, para que ela não se perca, nós precisamos da direção. Em Atos, no capítulo 16, a Bíblia diz, a partir do verso 6 até o 10, e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Não é que o Espírito Santo não queria que outras pessoas fossem evangelizadas em outros lugares. Quando Paulo mira a Ásia, ele está olhando um lugar que não era apenas estratégico, mas talvez ele tivesse algum tipo de impressão dentro de si. Deus ainda vai me usar de forma extraordinária na Ásia, e de fato no futuro o palco do ministério de Paulo, realmente seria a Ásia, mas aquela não era a hora. Aliás, a Bíblia diz que o sábio entende o tempo e o modo. Não é só saber o que devemos fazer, como e quando também são elementos importantes. Mas a Bíblia diz que eles acabam parando em Troade, e à noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, quando seguem a direção, eles vão acertar o alvo do plano e do propósito de Deus. Entender o como e o quando, e não só o que, o onde, também é muito importante, como eu disse. E nós temos que levar a sério a direção recebida. Deus repetiu várias vezes a Moisés, lá no alto do monte, a orientação: cuide de fazer segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Deus deu direção para a construção do tabernáculo. Havia provisão, os bens, mas ele dá a direção, o modelo do projeto. O envio de Moisés ao Egito também nos comunica isso, porque Deus está dizendo: você vai estar diante de Faraó, você vai agir assim, você vai falar dessa forma. E nós percebemos que Deus deu detalhes claros de como ele deveria se conduzir. A direção não é sinalizar onde ou quando, mas também o como, a forma, a maneira de fazer. E por último, nós temos a interação humana. Já disse que a provisão divina será achada dentro da direção divina, mas que essa, por sua vez, requer da nossa parte interação humana. E ao falar de interação humana, nós vemos que a orientação dada àqueles discípulos era clara. Depois de acharem o cenáculo, o lugar certo, eles teriam que fazer preparativos para a festa. O lugar tinha estrutura de mobiliário, mas precisaria dos elementos da festa. Eles tinham que encontrar o homem com o cântaro, eles tinham que seguir o homem, eles tinham que falar com o senhor daquele homem, e depois eles teriam que preparar. Deus não faz aquilo que ele deseja fazer sozinho. Se assim fosse, não haveria motivo dele nos chamar. Ele nos chama justamente porque quer que a gente possa interagir com ele.
Havia uma provisão para o tabernáculo, houve uma direção sobre construí-lo, mas lá na frente, os israelitas tiveram que não apenas ofertar dos tesouros que tinham, mas participar da construção do tabernáculo. Novamente, nós temos aqui o elemento da interação. Moisés teria que ouvir de Deus, mas ele teria que colocar as palavras na boca de seu irmão Arão. Ele comunicaria a revelação, Arão se levantaria como um porta-voz no lugar de Moisés para falar o que Moisés ouviu de Deus e contou para ele. De novo, nós temos aqui o elemento da interação humana. Quando Deus chama Moisés para ir ao Egito livrar seu povo, Moisés não foi trasladado daquele momento onde estava, do deserto e simplesmente apareceu no Egito. A Bíblia fala de uma viagem que ele faz, inclusive de um episódio que acontece numa estalagem, enquanto ele, numa das noites em que está em viagem, está hospedado. Há uma necessidade de interação para que aquela provisão que foi revelada pela direção possa realmente se formar na execução de um projeto. O milagre daquela moeda pescada, que Jesus direciona a Pedro. Nós entendemos, ele tinha uma provisão para o pagamento do imposto, ele dá um direcionamento a respeito de onde seria encontrada a provisão, mas Pedro precisou interagir, ir lá e pescar o peixe. Quando nós temos a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, não é diferente. A Bíblia diz que Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo, vocês vão achar um jumentinho. Tinha um jumento provisionado para Jesus fazer a entrada nele. Há uma direção divina, onde estaria, como seria encontrado. Mas eles tinham que obedecer a instrução, ir até lá, trazer o jumentinho até Jesus. Ou seja, nós podemos avaliar diversos exemplos bíblicos e perceberemos essa chave que vem de forma recorrente. Então eu quero que você avalie na sua vida aquilo que Deus te chamou para fazer. Se você está levando em conta que já há uma provisão, mas você precisa da direção e depois disso, da interação. Que Deus te abençoe e te use.